Então, antes da chegada do poder e depois, quando ele chegou ao poder, quais foram, né? O que ele fez, o que aconteceu no governo de Vargas. Então, primeiro, quando a gente fala em Getúlio Vargas, né? Muitas coisas são citadas do governo de Getúlio Vargas. Dentre elas, uma das mais conhecidas é a CLT, que é a Organização do Trabalho, né? As leis trabalhistas e a carteira assinada. Né? A carteira de trabalho, não tem a minha aqui, né? Mas eu imagino que todo mundo já viu uma carteira de trabalho. Então, o modelo de carteira de trabalho, o modelo de regime, né, de carteira assinada, foi um dos marcos do governo da era de Getúlio Vargas. Mas existem muitas outras coisas também, né? Essa é uma delas. Existe também a Petrobras, que já no final do governo dele, né, ele cria a Petrobras para a extração do petróleo no Brasil, que é uma estatal, né? E várias N outras coisas. Mas antes de 1930, antes de Getúlio Vargas chegar ao poder, o que estava acontecendo no Brasil? No Brasil, nos anos de 1920, né, grande parte, como a gente tinha estudado antes, a política ela acontecia entre as grandes oligarquias brasileiras. O que eram as oligarquias? Eram as famílias mais ricas, que elas que comandavam a política do Brasil. Né? Então, eles que escolhiam as pessoas que iriam se candidatar, essas grandes oligarquias que formavam praticamente os partidos políticos, né, para as alianças, para governar o Brasil. Tanto é que teve ali um período da política do café com leite, que o governo alternava entre São Paulo e Minas Gerais. São Paulo, produtor de café, Minas Gerais, produtor de leite. Por isso que foi chamado de política do café com leite, né? Nesse processo, em 1920, né, elas continuavam no poder, grande índice de corrupção já nesse período. Na verdade, a corrupção já vem desde o início da República, antes mesmo da República, né? O Brasil sempre foi conhecido como um país muito corrupto. Mas não é só o Brasil. A gente tem mais informações do Brasil porque a gente mora aqui, mas em outros países isso também acontece, né? E em 1920 isso estava decorrendo muito, acontecendo muitos problemas políticos. E essa situação ela contribuiu para gerar algumas revoltas, tanto no campo como na cidade, uma insatisfação social muito grande. Hoje, em 2020, a gente tem muitos movimentos também de insatisfação, né, política, social. Então, era isso que acontecia também nesse período. Em 1920, ou seja, há 100 anos atrás, revoluções sociais que faziam com que o governo ele entrasse, vamos dizer, se tivesse problemas, né? Os militares também estavam descontentes, não estavam contentes com a forma de governo, com essas oligarquias, e eles começaram a expressar o seu, vamos dizer assim, o seu descontentamento através de um movimento que foi conhecido como tenentismo. O tenentismo, justamente por serem liderados por jovens oficiais, tenentes, né, do exército, capitães que eram, no caso, capitães e tenentes, né, que eram genericamente chamados de tenentes. E eles começaram esse movimento que foi conhecido como movimento tenentista. Então nós temos movimentos sociais, tanto no campo quanto na cidade, contra o governo, as oligarquias, e nós temos o exército também, que vai mostrar sua insatisfação através do movimento tenentista. Em 5 de julho, teve a primeira revolta tenentista, que foi a publicação num jornal carioca,
de cartas de Arthur Bernardes, que era o candidato à presidência, ao governo da presidência, e as eleições de 1922. Então, com a publicação dessas cartas, né, as cartas que foram publicadas foram cartas falsas, mas essas cartas acabaram deixando o exército mais, vamos dizer assim, vulnerável, né? E eles. Eu quero ver se eu consigo botar um link para vocês aqui, mas eu acho que eu não vou. Essas cartas, elas acabavam falando mal, vamos dizer assim, né? De uma maneira. Tem alguém tentando entrar, mas só que não tá com o e-mail do Estado. Alguém sabe? É Vica Postal. Alguém conhece? Tá todo mundo vivo aí ou eu tô dormindo? Tem que pedir para ela entrar, ver se ela consegue entrar pelo e-mail do Estado. Então, com essas cartas que foram postadas, que na verdade não foram cartas que foram feitas por ele, tá? Eram cartas falsas, os militares exigiram que ele retirasse a sua candidatura. Ele retirasse a sua candidatura, porque ele nessas cartas ele falava que o exército podia ser corrompido com dinheiro, né? E isso fez com que os, os militares, né, se indignassem com a postura dele e pediram que ele saísse da candidatura. Ah, mesmo assim, ele continuou sendo candidato a presidente. Depois ele foi, inclusive, eleito nas eleições de 1922. Arthur Bernardes foi eleito. E, e o clima E o clima ainda ficou pior, porque quando ele foi eleito, ele mandou prender Hermes da Fonseca, que acusando ele como um líder agitador desse processo. E aí, em 1922, os tenentes eles pegaram o exército, eles foram contra o governo e começaram uma luta armada contra o governo. Então, o governo interveio, teve vários trocas de tiro, né? E alguns escaparam com vida, outros morreram nesse conflito. Né? E aí a gente tem, esse foi 5 de julho, a gente chama de primeiro 5 de julho. E aí a gente tem o 5 de julho, que foi em São Paulo, que os tenentes pediam a deposição do presidente Arthur Bernardes, a moralização da República, o obrigatório ensino primário para todos e a melhoria do ensino público. E aí dentro desses tenentes se dividiam 3 grupos. Tá? O primeiro era a coluna paulista, o segundo a coluna gaúcha e o terceiro a coluna Prestes, que saíram pelo Brasil, né, liderando esses movimentos contra o governo de Arthur Bernardes. Em 1929, a gente teve uma crise mundial. Em 1929, o Brasil ele acabou sofrendo com essa crise também. Né? A quebra da Bolsa de Nova York acabou trazendo vários problemas. E o Brasil sofreu um momento de insatisfação política, queriam uma troca do governo. Esses líderes
exigiram novas eleições. Então, em 1930, entra Getúlio Vargas como um candidato à presidência. Ele entra junto com João Pessoa, o vice, e do outro lado tinha Júlio Prestes, né? Júlio Prestes, que era o candidato da oposição. Então, várias coisas ele prometia na sua campanha, né? Mas alguma delas, o voto secreto, o incentivo à indústria nacional, as leis trabalhistas e a anistia. O que é a anistia? A anistia é o perdão dado do governo, né? A anistia aos tenentes que fizeram as revoltas. Ele foi se tornando cada vez mais popular, mas mesmo assim ele não ganhou a eleição. Quem ganhou foi Júlio Prestes. Mas a oposição, né, Getúlio Vargas, não se conformou com a perca e aproveitou do fato de que tinham matado o vice dele, João Pessoa, lá na Paraíba. Os opositores de João Pessoa mataram ele, mandaram matar. E eles aproveitaram esse momento para... Getúlio Vargas saiu do Rio Grande do Sul em direção ao Rio de Janeiro para tomar o poder de Júlio Prestes. Antes dele chegar lá, os militares já tinham feito isso e entregaram o poder a Getúlio Vargas. E aí, a partir de 1930, nós temos o início da Era Vargas. Então, Getúlio Vargas ele entra no poder por um golpe, ele não foi eleito com voto direto, e instala o que a gente chama de governo provisório, que vai de 1930 a 1934. Mas o Getúlio Vargas ele fica no poder até 45, até 1945. Só que aí, depois da era de 1934 a 1937, ele foi eleito por voto direto, e de 37 a 45 ele deu um outro golpe e continuou no poder. Então, e depois ele volta eleito, que aí é mais lá na frente. Então, com o governo agora instaurado, né, de Getúlio Vargas, ele começa algumas mudanças, principalmente uma nova Constituição. Ele começa a movimentar o governo para fazer uma nova Constituição. Então, em 1934 vai ser feita uma Constituição, e aí o que a Constituição ela mudava, vamos dizer assim, né? Ela instaurava o voto secreto, o voto feminino, que antes também não tinha, as mulheres ganharam o voto feminino. Se criou a Justiça Eleitoral que cuida de todo o processo eleitoral, né? O ensino primário gratuito, que é o de primeira a quarta série, atualmente de primeiro ao quinto, né? Esse é o ensino primário, não era obrigatório, nem era e não tinha muitas escolas gratuitas, né, do governo. Então, a Constituição ela criou, né, o ensino a frequência obrigatória, a criação da Justiça do Trabalho, e aí vem aquelas coisas que eu falei para vocês que eram os direitos trabalhistas, tá? Que também foram colocados na Constituição de 1934. Bom, eu já estou terminando, tá, pessoal? Eu sei que já está um pouco... Estou falando uns 15 minutos já. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Tá. Quando o Vargas assumiu o poder, né, eu tinha falado para vocês, o Brasil ele sofria ainda a crise de 1929, né, 1930. Durante todo o governo de Vargas, praticamente, o governo ele teve vários problemas financeiros.
principalmente com a produção agrícola do café, que o Brasil tinha, se não me engano, 29 milhões de... 29 mil quilos... Quantos? 29 mil toneladas de café, e esse café acabou não conseguindo... Getúlio Vargas. Júlio Prestes era um, Getúlio Vargas era outro. Júlio Prestes era o candidato que ganhou, em 1930. E Getúlio Vargas foi o candidato que tomou o poder de Júlio Prestes. Tá? Quem foi eleito foi Júlio Prestes. Voltando ali. E na agricultura, né, o Brasil acabou tendo vários problemas econômicos, na agricultura um deles, que o Brasil era o maior produtor de café, e ele conseguiu vender apenas a metade da safra de café. Então a outra metade acabou não conseguindo vender, e isso trouxe muita despesa para os produtores, né? E também para o Estado, porque o governo federal foi lá e começou a comprar o café dos produtores para poder ajudar financeiramente, né? Só que eles não tinham para quem vender, né? Porque todos os países estavam em crise. É mais fácil a gente entender hoje, porque a gente está passando por um momento de crise, né? Um momento de crise financeira praticamente no mundo inteiro, todas as cidades, todos os países estão parados, né, por causa da pandemia. Então, é mais ou menos isso que aconteceu lá, naquele período. Então, fica um pouco mais fácil da gente entender, tá? Em 1937, Getúlio Vargas, ele toma o poder novamente, porque ele teria que ter feito uma eleição, mas estava marcado para 1938, mas ele havia descoberto um famoso plano, que foi chamado de Plano Cohen, que serviu de pretexto para Getúlio Vargas continuar no poder. O que era esse Plano Cohen? Né? Era um plano comunista, né, de tomada de poder. Então Getúlio Vargas, ele justifica ele ficar no poder, né, porque está sendo planejado, né, está sendo idealizado um plano para se tomar o poder. E aí ele pegou e fez algumas mudanças na Constituição para que ele pudesse continuar como um ditador. Então, ele começou já o governo dele, de 1937, extinguindo os partidos políticos. Outras coisas que ele também fez foi tirou os governadores e colocou interventores, pessoas de confiança dele, os governadores do estado. E nesse processo haviam muitos problemas trabalhistas, né? Muitas as pessoas, elas tinham muitos problemas com as empresas, e aí o governo também instituiu mais algumas leis trabalhistas em 1937, que aí vem salário mínimo, férias, limitação de horas de trabalho, né? A carteira de trabalho, que ele tinha criado a Justiça do Trabalho, mas não tinha criado tudo isso. 13º, né? Então tudo isso foi criado a partir de 1937 no segundo governo de Vargas. A economia eu já falei para vocês. E em 1945 a gente tem o fim, né, do que a gente chama de Estado Novo. Então Getúlio Vargas, ele sai do poder, dá abertura às novas eleições, e aí a gente começa um novo processo, né? Nesse processo aqui da saída de Getúlio Vargas já é o fim da Segunda Guerra Mundial. E em outubro de 1943,
Em outubro de 1943, os políticos de Minas Gerais eles exigiram a democratização do país e começaram a sair passeata contra o governo de Getúlio Vargas, né? Ele percebeu que a oposição ela se fortalecia contra o governo e ele decidiu ele próprio liderar o processo de democratização do país. Então, no início de 45, anistiou os condenados políticos e apoiou o candidato Eurico Gaspar Dutra, tá? Para continuar o seu governo. E é isso. Hoje. Alguém tem alguma dúvida? Fale agora ou cale-se para sempre. Quem tem alguma dúvida pode perguntar aqui no chat. Já falou? Mas tu quer falar no áudio? Pode liberar o áudio. Então, libera o áudio e dê oi. Bom dia, galera. Quando a gente vai começar a estudar as guerras mundiais, a gente vai estudar a Era Vargas, tá? Depois a gente vai ter a Revolução Russa. Aí a Revolução Russa, a gente já vai estudar a Primeira Guerra Mundial, eu acho que é aqui. Deixa eu olhar aqui a ordem do livro de vocês, peraí. Cada livro vai uma ordem. A Guerra Quente também. Movimentos sociais, Primeira Guerra Mundial. A gente vai estudar, depois da Era Vargas, a gente vai estudar a Primeira Guerra Mundial. Depois a Revolução Russa. E depois a Grande Depressão. E depois a Segunda Guerra Mundial. Provavelmente a gente vai estudar ainda antes de voltar. Nós estamos em 20. Tá todo mundo dormindo, o resto sei. Eles ligaram. Todo mundo vai ter que fazer a chamada agora. Pra ver se vocês estão vivos. Foi isso aí mesmo. Viu só, entendi isso daí. Eu escrevi certinho. Eu tentei copiar, mas não deu muito certo. O Júlio Prestes foi quem ganhou as eleições e Vargas foi quem roubou o cargo. Isso aí mesmo. Assim, ó, a atividade que eu vou colocar para vocês, a gente vai fazer um texto colaborativo, tá? Eu vou postar depois lá na Google Class de vocês. Eu vou separar em grupos de 5 e cada grupo vai fazer o texto sobre o assunto que a gente está estudando. Eu vou dar 2 semanas para vocês fazerem. Então, lá nesse arquivo vai ter autorização só para o grupo entrar. E vocês vão poder lá escrever, editar lá no texto. E esse texto depois vai valer uma nota, tá? Lá no texto eu consigo identificar quem escreveu cada parte, porque cada um que escreve fica de uma cor diferente, vocês vão perceber lá. Então, por isso que eu vou deixar separado em grupo. Eu vou usar a ordem da chamada e aí vocês vou dar as orientações lá. Vocês vão fazer um texto como se fosse o capítulo do livro, né? Pode botar imagem, pode escrever, vocês vão ler sobre o assunto, escrever não é para fazer Ctrl+C, Ctrl+V, porque dá para identificar isso aí. Então quem fizer eu vou orientar lá.
Não dá para fazer, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Ô, professor, Oi. tu que vai escolher os grupos? Eu vou usar a ordem da chamada, porque não tem como a gente fazer diferente. Beleza. A Vitória entrou só Morte, agora. velho. Meu Na Deus. verdade, ela já tentou entrar antes, mas aí depois que vocês falaram que era ela, e agora eu permiti. Antes não dá para permitir, porque eu não sabia quem era. Ah, tá. Bem louco. Ah, tá. Perdeu tudo. O professor gravou. Certo? Eu gravei, eu vou botar, Ah, eu vou botar tá. disponível lá no Tá. meu canal no YouTube para vocês, se vocês quiserem assistir depois. Que chique, professor. Beleza. Tem quantos inscritos? Vou lá me inscrever, então. Tá? Eu vou. É isso então, galera.